Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados e convidadas para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, nos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Hey, people! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje estamos aqui com ele novamente, já é uma tradição, né? João Vitor, o Gospe John, né? Como vocês já conhecem. Então, seja bem-vindo, amigo. Ótimo te ter aqui de novo. É um prazer estar aqui novamente. Como você disse, essa tradição que a gente veio comentar sobre Heartstopper. Enfim, tô muito animado para mais um episódio. Lembrando sempre que a gente vai deixar as redes do John aqui, né? Então, Twitch, canal do YouTube, Instagram, enfim, onde vocês puderem encontrar ele, vai estar aqui na descrição do episódio. Bom, então vamos lá, vamos começar nessa conversa. E eu quero saber do João, né, como é que foi essa primeiro contato aí, as primeiras impressões da terceira temporada. Bom, Heartstopper é uma série que virou uma série de conforto pra mim. Então, é muito bom voltar pra esse mundo. Eu confesso que, assim que saiu a temporada, muito atribulado, não consegui assistir. Eu assisti agora no final de semana. Foi próximo daquela volta do Twitter, né, que deu uma ressuscitada. É, verdade. Então a gente já comecei a ver alguns comentários, fiquei um pouco ansioso pra assistir. Comecei a assistir e aquilo realmente... A série já tem um clima que me cativa, então tem um lugar especial já aqui no meu coração. Gostei, de forma geral, gostei da temporada. Não achei que foi 5 estrelas. Tem algumas pequenas questões com o enredo, desenvolvimento ali dos últimos episódios e tudo mais. Só que achei que a série fez jus às HQs e trouxe o tema central dessa temporada, que é a questão do distúrbio alimentar, de uma forma muito bacana para se discutir. Eu acho que a gente pode até entrar mais ou menos nesse ponto, né? Que é uma temporada onde a gente realmente tem contato ao problema do Charlie ali de forma mais profunda, né? De forma mais densa, onde tem essa abordagem do distúrbio alimentar dele. E acho que tem essa coisa da dificuldade dele mesmo aceitar, né? Essa condição, né? E aí todo aquele conflito de identificar que ele realmente tinha um problema, de falar, tanto se expressar com o Nick, né? Quanto de falar com a família dele. Fora as pessoas, né? Fazendo comentários ali, e aí a gente tem uma jornada. E aí eu senti que essa temporada. Eu acho que também tem umas questões com desenvolvimento ali, roteiro, principalmente na parte final, mas eu acho que essa primeira parte, onde foca bastante na questão do Charlie, né, e do problema dele com a comida, era como se fosse o início da melhor temporada que eles podiam fazer, sabe? Principalmente aquele episódio 4, que é o Jornada, pra mim é o melhor episódio da série, assim, desde a primeira temporada, sabe? Eu senti muito Foi um episódio muito tocante pra mim, assim, e achei muito, muito bacana a forma como foi abordado. E, de certa forma, foi rápido, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não deixou margem, assim, sabe? Eu acho que foi bem construído, mesmo com um episódio de 40 minutos. Então, funcionou pra mim, assim. Eu gostei também bastante. Esse início, pra mim, do primeiro até o quinto, em especial o terceiro, quarto e quinto. Essa trilogia de episódios são os melhores. Eu comecei a assistir ontem, o terceiro, metade dele eu tava em live. Eu li, aí depois, gente, preciso maratonar Heartstopper pra poder discutir amanhã. Aí eu fui assistir e chorei. Já do fim do terceiro já tava chorando. Começou o quarto, muita lágrima. Acho que pega em pontos muito específicos, assim. Eu falei em episódios anteriores, lá que a gente já gravou juntos, que eu tenho uma identificação muito grande com o Charlie, com as inseguranças dele. Eu vejo muito o João adolescente ali. Não temos em comum o mesmo distúrbio alimentar, mas eu tenho muitas questões que envolvem a questão do peso e a questão como a alimentação.
que tem uma mesma fonte, que é a questão do bullying. A gente vê que a maioria dos problemas do Charlie começa com o bullying que ele sofreu ali na escola. Então, quando tudo começou a acontecer, ele procura ajuda, ele passa por aquele processo de ir pro hospital psiquiátrico e fica longe de todos os seus amigos. Foi um processo muito duro assim, eu tava morrendo de chorar e, sim, pra mim foi muito bem desenvolvido. Foi o ápice da temporada e da série como um todo. Não, com certeza. E eu acho que reflete muito a gente como adolescente, eu acho que principalmente pessoas LGBT, assim, porque mostra que como o bullying e o preconceito em si acaba afetando várias áreas da nossa vida, né? Que daqui a pouco, se ele não tivesse sofrido o que ele sofreu ali no momento de se assumir, né, como um garoto gay, ele não teria passado por essas situações, né? Talvez ele gostasse do corpo dele, tudo bem, gostasse da forma como ele levava ali a vida, a questão com a comida, porque fica muito claro que isso foi uma consequência daquela discriminação que ele sofreu ali no início, né, da pré-adolescência, e como isso acaba impactando no decorrer da série, e é uma coisa que eu acho que é muito legal a forma como eles trazem, porque mostra que não é uma coisa que vai passar, né? Agora você foi diagnosticado, né? Com. Aí fica o spoiler, né? Mas entende-se que quem veio ouvir o episódio já tenha pelo menos um contato, entenda o que está acontecendo ali na história. O Charlie, ele foi diagnosticado com TOC, né? E, e o lance do distúrbio alimentar dele, obviamente, que é a anorexia nervosa, tem a ver com o distúrbio que ele tem devido ao controle ali com a comida, né? Então, a gente nota que a partir dali não vai ter uma superação 100%. O que pode fazer é ele tentar ficar bem e entendendo quais são os limites dele e o que ele pode fazer ali, né, para amenizar o peso, né, dessa condição e tal. Mas zerar não vai, né? E eu acho que a série é muito responsável nesse sentido, né, de comunicar assim para as pessoas que estão assistindo de que, olha, você que daqui a pouco tá passando por alguma coisa parecida, talvez você nunca vai voltar a ser o mesmo de antes, mas você pode aprender a conviver com isso. Justamente, acho que essa é a parte mais importante, porque não vai existir uma cura abrupta. E a série não mostra essa superação do problema para um felizes para sempre. Mostra que realmente vai ser todo um processo. Ele ficou ali 2 meses internado. Quando ele sai da internação, ele enfrenta um momento ainda mais difícil, porque é toda aquela adaptação de volta ao seu familiar. Querendo ou não, as pessoas muito preocupadas com ele. Existem os momentos em que ele é ríspido com a mãe, com o pai, com a irmã, com o próprio Nick, né? Como a gente vê pelos flashbacks, aquela parte me doeu muito. Mas você entende, a pessoa tá enfrentando algo tão grande que é estar dentro dela e ela não tem controle. Sai desse momento de internação, todo mundo muito em cima. Então, eu achei bacana mostrar esse pós-internação e a forma que ele foi melhorando com o tempo no sentido do próprio tratamento. As visitas com o psiquiatra eram mais frequentes ali no pós-internação. E quando a gente chega mais no fim da temporada, em que ele tá um pouco melhor, essa frequência diminui um pouco, passa a ser quinzenal, e a gente consegue ver esse processo realmente de melhora. Não é uma cura total, porque realmente isso não vai acontecer, mas ele consegue ter uma vida mais saudável, né? Depois que ele procura ajuda. E como isso também tem a questão de mostrar também que há recaídas, né? Tem um episódio do inverno ali, onde eles estão no Natal, né? O que eu acho extremamente doido para pensar em contexto, né? Porque aqui é 40 graus, o verão, e as pessoas lá todas encasacadas com neve e tal. E é fofinho. Mas a gente tem esse episódio de Natal onde mostra a relação dele com os familiares, os parentes, né? E esses parentes que
tecem comentários super inapropriados, super inadequados, né? E a forma como ele tem que lidar aquilo. E aí também tem uma coisa que eu gosto muito de Heartstopper, eu acho que tanto nos quadrinhos, e eu acho que até senti um pouco de falta de ser mais explorado isso na série. É explorado, mas eu acho que não fica compreensível para quem tá vendo aquilo ali sem ter o contexto dos quadrinhos, que é a relação dele com a mãe, né? A gente vê ali que a mãe dele é muito controladora também, de certa forma eles se parecem nesse sentido, e isso vem a partir de o fato dela ser controladora, né, é uma consequência a partir da forma como ela foi tratada pelos pais lá muitos anos atrás, né? Então essa relação deles e ela também não sabendo muito como interferir, né? Qual é o limite dela, como ela deveria tratar. E aí o fato dela ficar se preocupando muito com ele também é um gatilho para ele, porque aí fica relembrando as coisas que ele viu ali que não foram legais. Aí tem essa parentada do Natal que fica, enfim, enchendo o saco ali, não sabe o que falar, ou fica tendo comentários de ai, agora você tá normal, né? Como se uma pessoa com um distúrbio, uma condição, enfim, né, não fosse. E, e acho que eu senti isso. Não sei se tu, João, sentiu de talvez terem abordado um pouquinho mais essa relação dele com a mãe. Porque eu acho que ficou bem superficial, assim. Eles falam até sobre isso em algum momento, mas me parece que não foi suficiente se eu tivesse só assistido a série, sabe? Entendi. Eles têm uma conversa específica em que é citado. Realmente é num pequeno episódio. Num dos últimos, em que eles conversam junto depois dele pedir pra ir dormir com Charlie, ela não autorizar e ficar aquele climão. Ela pede desculpas pra ele, fala um pouco sobre a maneira que ela foi criada e que ela sente que ela parece muito com a mãe, apesar de ter prometido de que não seria daquela forma. E o próprio Charlie, não, você não é tão parecida com ela assim. Enfim, eles têm esse momento. De fato, essa relação com a família não é tão da mãe, né? A família pregressa da mãe não é tão explorada na série, explicada naquele momento. Ficou um pouco superficial, sim. Agora, dela com o próprio Charlie, eu acho que teve muita ênfase, né, nessa temporada, porque desde o início, os maiores embates dele são com a mãe. O pai vira até meio coadjuvante daquela família. E às vezes eu fico até pensando como. Eu sei que ela é um pouco controladora, mas às vezes parece que o papel difícil fica só pra ela. A parte de cuidar do Sim. adolescente, discutir com o adolescente é só pra Uhum. ela fica com aquela cara de chata pra todo mundo. E pra mim, sim, ela comete excessos de pais que são muito protetores, mas em alguns momentos a gente percebe que ela tá, assim, preocupada com o filho, né? Ela quer o melhor pra ele. Conversando com a Madê, vou deixar um beijo aqui pro AD, que ele com certeza vai ver esse episódio. Ele, por exemplo, disse que ficou muito chateado com o Charlie num daqueles episódios do pós-internação, em que a mãe tava preocupada, né? Perguntou se ele tava bem, e depois falando sobre fazer algum lanche, que ele é muito ríspido com ela, que ele sentiu até que o Charlie foi um pouco injusto com a própria mãe, porque a mãe naquele momento só estava tentando ajudar ele de alguma maneira. E foi até o que eu falei um pouco mais cedo aqui nesse episódio, de que eu entendo que ele estava sob uma pressão muito grande, né, de ter saído da internação e de todo mundo estar em cima dele como se ele fosse alguém muito, 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 muito frágil. Então eu entendia esse lado dele, mas preciso já adiantar desde agora que esse é um problema do Charlie, não só do Charlie, eu acho que de vários personagens dessa série. Eles são muito centrados no relacionamento deles. Eu acho que isso é coisa bem de adolescente mesmo. Só que a vida dele é o Nick. A vida dele é o Nick, da mesma forma que a vida do Nick é o Charlie. Tem um momento que a própria Tori, ali no Natal mesmo, fala pra ele que gostaria que ele ficasse com ela no Natal, mas ele tá chateado com a família e ele vai ficar com o Nick. Então, é um pouco assim. Eu entendo o lado dele da família tá super protegendo, mas ele também vive de uma forma muito autocentrada naquele relacionamento, e isso de fato é um problema. Eu acho que uma coisa que você falou ali, que tem a cena da mãe, realmente ali mais no final,
eu acho que tendo só essa cena e não trazendo um contexto maior, assim, não ter sido não se aprofundar mais, eu acho que faz o adolescente que tá vendo a série ficar com mais raiva da mãe do que necessariamente e ficar do lado do Charlie. E eu não acho que isso seja legal. Porque é que nem você falou, a mãe ela tava tentando ali, né? Ela tava encontrando as ferramentas que ela podia para lidar com aquela situação ali. Então eu acho que quando a gente corta um pouquinho disso que é mais explorado nos quadrinhos, me dá a impressão de que, não sei se foi por vontade da Alice Oseman, ou se realmente não deu, porque, enfim, né, série, às vezes tem que cortar, de dar esse lado mais do Charlie, de entender o Charlie do que ela, né? Sim, Mas sim. é que nem você falou, essa questão do relacionamento realmente. Acordem, adolescentes! Bom, sobre essa questão das relações, né? A gente vê ali, principalmente na parte final da série, que eles estão querendo dar um passo adiante, né? Começam a falar sobre sexo. Na própria escola, a gente vê que eles estão querendo, estão querendo não, né? Mas tem as aulas de educação sexual, que na verdade não servem pra nada, né? Mas a gente nota que os personagens estão começando a falar sobre isso. E eu queria até entender também de ti, João, como é que foi essa. Como foi ver esses personagens? Porque a gente, lá no início, a gente tem essa imagem mais fofinha e tal, Uhum. né? Eles não. Acho que tem umas menções, mas acabam não cogitando tanto essa questão sexual. A gente nota que, conforme eles cresceram, isso vai se tornando uma pauta, obviamente, né? Porque os hormônios estão à flor da pele. Mas eu queria entender como é que foi essa tua relação e principalmente com a questão do Isaac. Porque enquanto tá todo mundo querendo transar, ele tá ali tentando se entender, né, como uma pessoa assexual e aromântica. E aí, enfim, tem outras mil questões aqui até pra falar, mas queria ver como é que tu notou, se tu achou que foi natural, né, se tu sentiu uma forçadinha em algum momento. Eu senti sim que foi um processo natural. Eu acho que desde a primeira temporada, quando a série começou a bombar, uma das maiores críticas do público um pouco mais adulto é que essa série não era verossímil, que esses adolescentes não pensavam em sexo, e que adolescente não é assim. Só que eu entendo que a série ela tem determinados assuntos que ela busca abordar a cada temporada. E que naquele início, o sexo realmente não era prioridade para nenhum daqueles personagens. Eles ainda estavam naquela fase do ter a primeira namorada, aquela fase realmente do romance, de ter alguém. E agora que esses relacionamentos estão mais bem estabelecidos, a gente vê sim que é um processo natural que começa essa questão do desejo, de querer explorar algo a mais, além dos próprios beijos, os amassos foram ficando mais intensos. Então, eu encarei sim com naturalidade o processo de todos eles. Eu acho que para alguns já é bem mais natural do que para outros casais, né? Ali a Tara com A Darcy. Darcy, fugiu completamente o nome. Com a Darcy, ela já tem, já existia entre elas algo um pouco mais além. O Charlie e o Nick tinham ali aquela questão de Paris, em que o Nick não estava pronto. E agora, nessa temporada, a gente vê a exploração desse momento em que eles vão se entregando mais a essa outra vertente da relação. Eu gostei sim, eu não tenho muito o que falar. Em relação a esse casal principal, acho que foi até bem coerente com as questões que o Charlie enfrenta. Por exemplo, o fato dele estar com camisa nas primeiras interações sexuais com o Nick é de se entender, já que ele tinha tantos problemas com a autoimagem. E com o tempo, quando ele foi ganhando mais segurança, a gente tem aquela cena final em que ele pede para que ele tire a camisa dele. Acho que a autora soube construir bem esse processo. E Eu acho. teve. Pode falar? Pode falar. Não, pode falar. Eu ia dizer que eu tô mais caladinha, porque eu acabei não assistindo a terceira temporada, então estou mais ouvinte.
Mas agora, quando o João falava, eu fiquei pensando que eu acho que é muito esse momento clássico de quando a gente começa a se descobrir, né? Descobrir nosso corpo também. Mas eu acho que entender os nossos desejos, e é muito isso do usar camisa durante o ato, né? Que fazer coisas que a gente faz muito no início e depois a gente vai perdendo a timidez ou não, né? Isso vai muito de desenvolver a confiança na relação que a gente está construindo. Então, eu acho que isso é um ponto que, pelo que vocês estão trazendo, que eu acho que são os micro detalhes que fazem diferença quando tá contando uma história. Eu acho que Heartstopper, eu digo pela experiência da primeira e segunda temporada, eu vejo que é muito sobre isso, assim. Às vezes um olhar, uma coisa que parece mais sutil em outras séries, eu acho que eles fazem isso muito bem para contar essas histórias desses adolescentes. E justamente o que o João falou, não fazia sentido trazer isso numa primeira temporada, que a gente tá tendo uma descoberta de sexualidade, que a gente tá tendo uma descoberta de várias coisas ali, e depois sim fazia sentido trazer esse outro lado. Então acho que, nesse sentido, eu acho a série muito perfeitinha, assim, apesar de não ter assistido essa temporada, eu sei que é um ponto de atenção que eu acho muito legal, desse cuidado de trazer o detalhezinho da adolescência, daquele ato, daquela birra, daquela coisa que a gente faz, que a gente só faz quando é adolescente, sabe? E a gente não faz mais em nenhum momento da nossa vida. Exato, e antes de servir, só para complementar o que a Camis falou, da gente lembrar que esse é um produto, por mais que nós, adultos, consumimos, É, esse é um produto para adolescente. Então, a série tem que sim ter essa sutileza que ela tem, essa calma na hora de contar essas histórias, porque para adolescente tudo é muito grande, tudo é o fim do mundo. sim. Então, a série vai trazendo os assuntos da maneira correta pra mim, porque a gente percebe que às vezes um grande problema, que pra gente que já cresceu não é um problema, pra aqueles personagens e eu vi muita reclamação do TikTok, vários virais de, ai, eu queria matar aquele personagem quando ele tava com aquela birrinha específica, só que, cara, isso é adolescência. A adolescência é isso, é a gente achar que o mundo é sobre a gente, é a gente achar que todos estão contra nós, e ao mesmo tempo a gente achar que tudo é o fim da nossa vida, é o fim do mundo, não tem como a gente ser feliz se algo não acontecer daquela maneira específica. Então eu acho que a série ela é muito verossímil nesse sentido. Perfeito. Eu acho que Eu é acho que um tem. costume. Não, só finalizar, Felipe, que eu acho que é o costume de, sei lá, assistir uma série tipo Elite, sabe? Que as pessoas estão no colégio, mas tem um mundo meio doidão, assim. E eu também não acho que é ruim dentro Euforia, da sua. né? E não é nem ruim também nas suas propostas, porque também existe esse lado. Mas eu acho que os personagens, a personalidade deles e o que eles estão descobrindo é muito. Seria muito forçado trazer algumas coisas, sabe? E eu acho que isso a série faz bem, assim. Não, total. E assim, Elite é boa na sua proposta? Qual é a Ai, Felipe, proposta de que Será? Elite? ódio! Mostrar homens pelados e mulheres bonitas, não Ai, sei. gente. Deve Ah, ser. então eles são bem felizes nisso. É, Ah, vocês me Mas eu entenderam. queria comentar total, que amiga. como o sexo ele é o ponto de partida para outros dilemas ali na vida dos personagens, né? Porque a gente tem a partir das primeiras interações dali, tanto do Nick e Charlie, né? Que a gente vê o Charlie com os problemas de autoestima dele, parece que aquilo acaba sendo evidenciado. E a gente também tem a questão da Elle com a disforia dela, né? Uh, tem uma cena ali que é muito interessante, que na verdade eu acho que faz a gente relembrar algumas coisas, assim, enquanto público, né? Porque a El tá inserida naquele grupo de amigos, ela é super bem aceita, ela parece viver uma vida que tá, assim, muito boa, assim, ela tem ótimas expectativas de futuro, né? É reconhecida como artista, é muito talentosa, tá namorando tal, e eles têm um relacionamento fofo e tranquilo. E no momento em que ela sente aquele momento de disforia mesmo, quando o tal toca nela e tal, e ela começa a entender, a gente abre uma porta e a gente começa a lembrar. Ela é uma menina trans ainda, né? Então, a gente passa a ter outras questões ali. Tanto que tem aquele plot ali onde ela é convidada para um programa de rádio, né? E a rádio jornalista ali, ela é super incoerente, assim, super inconveniente, né? E começa a tecer comentários que acaba acontecendo uma situação ali de transfobia mesmo, e aí a gente
E aí ela começa a pesquisar mais e entender mais sobre as coisas ali que atingem o mundo dela, que talvez ela não tenha feito até então, exatamente por estar nessa bolha de acolhimento, né? Que é super importante, tá? Né? Mas aí ela começa, quando ela é questionada sobre os direitos das mulheres trans, né? Ela passa a questionar mais sobre o mundo que ela está vivendo e o que ela pode fazer ou não ali, né, enquanto uma garota trans. E ainda assim, muito jovem, né, então ela não tem muito o que fazer, né. E é interessante como, mesmo trazendo essa questão que passa em outras séries e como Elite, né, que é sexo ali a qualquer momento e é o tesão pelo tesão e acaba não trazendo essa profundidade que Heartstopper consegue trazer, mesmo com um assunto tão delicado. Sim. A Elle, pra mim, é o maior exemplo de personagem secundário das HQs que cresceu muito com a adaptação de TV, né, ali pra Netflix, porque eu acho que a personagem ganhou ainda mais camadas. É uma personagem que cresce a cada temporada. E é aquilo, ela de fato vive numa bolha de acolhimento. Ela é aceita pelos pais, ela é aceita pelo grupo de amigos. A mãe do namorado sempre a adorou, torcia para que ela e o tal tivessem ali realmente um relacionamento. Só que, infelizmente, o mundo não é feito só de pessoas sensatas, né? A gente sabe que essa questão com as pessoas trans é uma questão muito delicada, porque é um público que é muito atacado pelos conservadores, por pessoas que estão sempre lutando nessa pauta anti-LGBT. E a gente sabe que eles viraram um grande fantasma ali, né? A grande cortina de fumaça do conservadorismo. Igual a gente tinha os comunistas ali nos anos 80, a gente tem hoje as pessoas trans. É essa pauta que vai se passando para fazer com que pessoas se alinhem a governos de direita, por exemplo. E aí ela tem esse contato. Eu brinquei com a D, falei, eu não acredito que essa rádio chamou a J.K. Rowling para conversar uma semana antes da ela. Que Porque uma semana ódio! antes foi uma ativista transfóbica, né? Então, uma feminista radical transfóbica que tinha ido e depois foi ela. Foi um momento tenso, delicado para a personagem, mas que eu acredito que é importante para o crescimento e desenvolvimento da própria, né? Para mostrar que ela está inserida numa sociedade que não se resume ali à bolha que ela faz parte. Então ela vai ter grandes desafios, a vida não vai ser tão simples para ela. Gostaríamos que fosse, mas a gente sabe que não vai ser. Então esse primeiro despertar da disforia quando tal tá ali com ela e as coisas ficam um pouco mais quentes, foi muito coerente. Depois, tudo isso que ela passou ali naquela entrevista, a forma em como a ficha dela cai sobre tudo e ela começa a pesquisar e ver como o grupo dela é tão atacado. Talvez na próxima temporada, não sei, a gente tenha aí uma Elle mais engajada nesse assunto, depois de entender as coisas que estão acontecendo. Mas o processo de autoconfiança para até seguir em frente com o tal, acho que foi muito bonito. E preciso falar que o tal cineasta serviu horrores nessa temporada, né? Muito. Tenho questões com ele no início, porque ele tava um chato mesmo, com essa coisa de ai, preciso ser o namorado perfeito pra ela não me largar. Coisa de adolescente mesmo, né? Preciso dar pra ela o melhor verão da vida dela pra ela não me trocar por outro. Querida, Ele é tão acorda. fofo. Mas se tivesse que acontecer, ia acontecer. Ele sufocou a coitada, amiga. Quando você assistir, você vai ver. Ele ficou sufocando ela. Todo dia era o melhor encontro da vida. A gente tem que ter um encontro perfeito pra você guardar essas memórias. Ele tava sufocante. É que ele tem uma questão de carência grande, Uhum. né? Isso mostra na série. Como um todo Eu acho que ele. nas outras É. temporadas deixa claro isso. Assim, acho que na segunda também ele Sim, começa já sim. com esse jeito mais grudento. Aí ele fica sufocando a garota, mas de uma forma natural, tá? Olha só como as coisas são. Lá pra frente, nos últimos episódios, ele consegue fazer algo super fofo, sem ser um chato, que é criar, porque ele tá sempre filmando tudo, né? Ele é o cineasta, achou uma câmera antiga do pai, e ele faz um mini documentário da El. E eu achei lindo, porque são várias cenas dela sorrindo, dela com a família, dela fazendo a arte dela. Nada mais do que a humanização daquela personagem. Então, depois dela ter passado por um processo tão
tão desconfortável quando ela foi ali, porque ela foi naquela entrevista para falar da arte dela. Não que pessoas como nós, agora me colocando até enquanto pessoa preta, por exemplo, não que em um podcast eu não possa falar sobre questões raciais e discutir sobre a questão do racismo, mas nós não somos o preconceito que a gente sofre. Então é muito chato quando você sempre é resumido a algo assim. Então quando ela foi confrontada e tendo que lidar com perguntas transfóbicas que ela nem imaginou que receberia, ela ficou muito murchinha. E aí, quando o Tal mostra aquele vídeo pra ela, em que ela tá sorrindo sempre, em que ela tá ali mostrando sua verdadeira essência, foi tão bonito. Foi mais um momento de gospel chorando, assim, que eu falei, é muita sensibilidade. Obrigado por tudo, Netflix. Ah, eu ia amar um negócio assim, gente. Eu amo essas coisas, assim, visuais de registros da nossa vida, porque eu penso, ai, vida podia ser uma novela, né? Tudo que a gente faz tem registro. Então, quando tem uma coisa assim, eu acho tão lindo, sabe? Eu ia amar. Adorei, amiga. E outra, eu também sou desse jeito. Um traço meu de não normalidade. Pra mim, cada ano da minha vida é uma temporada de É malhação. uma temporada, né, amigo? Sim! Isso faz Cada muito ano- sentido, sim. A minha vida desde o ensino médio pra mim, cada ano é uma temporada. Nessa temporada tem esse grupo de protagonistas. Briguei com esses amigos, já são outros, sabe? Só que continua Nossa. sou eu sou o cabeção da minha malhação. Nunca sai, né? Tá no elenco fixo É ali, isso, ó. é. E é engraçado porque acontecem umas coisas na nossa vida, assim, um off, que é uma coisa muito mirabolante. Aí você fica pensando, gente, a temporada acabou de virar agora. Acabou de ser o season finale aqui. Ai, é muito isso. Ai, total. Eu queria perguntar pra vocês, assim, como é que vocês enxergam esse primeiro momento da série de retratar essa dificuldade e, ao mesmo tempo, a coragem de dizer eu te amo, né? Até eu acho que isso vai de encontro com o que a gente falou sobre ser adolescente. Eu acho que isso é mais um dos dilemas que a gente enfrenta nessa fase. E eu queria ver como é que vocês avaliaram isso, assim, na série, essa abordagem desse tema. É verdade, você falou sobre ser mais um desafio da adolescência. Se a gente parar pra pensar, eu tinha isso até com amigos também, porque eu pensava, gente, será que eu não tô sendo muito emocionado? Coisa de adolescente, né? Porque hoje em dia eu distribuo, eu te amo. Mas quando Sim, eu eu era sou mais assim. jovem, até com os Também meus era próprios assim. amigos, os meus amigos que estão comigo até hoje, né, do ensino médio pra vida real que eu tenho, no início, assim, essas pessoas, Júnior, Gleice, se você estiver escutando isso, momento de declaração. Mas eu tive um amor instantâneo por esses meus amigos, assim, tipo, assim que a gente começou a estudar junto, comecei a reparar neles, e achei eles pessoas super descoladas, e eles eram legais, eles liam, e eu falei, meu Deus, eu preciso me aliar a essas pessoas, porque essas outras aqui que estão à minha volta, elas não se parecem comigo, e eles se parecem. E aí, com o tempo, a gente foi criando, sim, uma relação, e, enfim, na minha cabeça era óbvio que eu amo essas pessoas, mas, cara, como eu tinha medo de ser a pessoa que atropela tudo. Eu queria morrer de pensar de que, meu Deus, eu tô sendo inconveniente, chato. Que inconveniências são essas, amar? Não era, eu só tava sendo um amigo amoroso, mas eu tinha esse medo. Imagina numa questão de relacionamento, né? Que é o que eles passam ali. O medo de estar indo rápido demais, da outra pessoa não responder, o que meio que no primeiro momento aconteceu com o Charlie, eu fiquei muito nervoso naquela cena em que ele fala eu te amo, e o Nick Sim. trava, o que é natural travar também, porque da mesma forma que o próprio Charlie tava tomando coragem pra dizer eu te amo, o Nick recebendo ali era outra pessoa calculando a rota ali, muito rápido, não conseguiu responder instantaneamente. O menino ficou super desconfortável e foi embora. Claro que teve a cena do Nick correr atrás dele pra dar aquele momento fofo da série e dizer eu te amo também. Mas é incrível como nessa nossa fase da vida de descobertas, tudo pra gente é gigantesco, como a gente já tinha citado anteriormente. Porque um simples eu te amo vira uma grande questão. Acho que a série retratou bem isso, porque é total a juventude. Eu também acho, e acho que mostra muito, né, do lance do Charlie, né, como personagem, o quanto ele é corajoso, porque se tu parar pra pensar, todas as primeiras atitudes envolvendo o relacionamento deles é dele, né?
Ele que foi... ele que teve a coragem ali de perguntar pro Nick se ele beijaria um garoto, né? E aí acontece. Depois ele que meio que dá uma prensa nele do tipo, a gente tá namorando, né? E isso vai. E no sexo também acontece a mesma coisa. Então, é legal ver que, por mais que a série coloque ele às vezes como frágil por algumas questões, ainda assim ele é muito corajoso e ele tem uma força dentro dele em relação a conduzir aquele namoro, aquele relacionamento deles, né? E é muito fofo isso. E um comentário, eu acho que só para complementar ali o que o João falou, eu acho que a gente tem realmente uma dificuldade do Eu Te Amo, e eu acho que é uma questão até meio cultural, porque eu sinto que quando a gente não é criado com o hábito de falar eu te amo, é uma coisa que a gente tem que rever e passar, e passar às vezes por um negócio que é super simples e transformar em algo gigantesco, né? E realmente, acho que a série mostra esse lado, assim, né? De que como se fosse uma grande coisa, e na verdade, se a gente parar pra pensar, até que é, né? Porque imagina, você fala eu te amo pra uma pessoa e o amor, né, é considerado aí o sentimento mais puro e mais intenso que alguém pode sentir, né? Então, é fofo e é legal como a série aborda, assim. Eu gostei bastante. Já aproveitando que a gente tocou nesse tópico, eu sabia que isso era uma questão, começa ali na terceira HQ, inclusive, já para falar sobre a construção da série, porque por mais que lá no final eu tenha algumas questões, não são muitas, eu fiquei com muito medo quando, a terceira temporada, o que vai se tratar? Já sabia da questão do distúrbio, mas a questão do eu te amo, quantos episódios eles vão arrastar esse? Não foi algo que eles arrastaram, né? Foi ali o tema do primeiro episódio, ele já acabou, vamos pro próximo assunto. Então eu acho que a série sobre aproveitar mesmo esses assuntos que são abordados na HQ, sem arrastar muito eles. Tirando a parte do distúrbio, mas esse realmente precisavam de muitos episódios para desenvolver. Mas eu quero falar da coragem do Charlie, porque o AD tinha comentado isso comigo, ele estava falando sobre como o Charlie é mais corajoso. E o psicólogo tinha dito pra ele, né? Na Sim, consulta. Talvez não tenha nem sido o AD, talvez tenha sido o psicólogo, perdão, AD, mas eu sei que você pensou. Mas o AD falou outra coisa que agora eu vou puxar, porque a gente tem a imagem do Nick por ele, desde que ele começou a namorar com o Charlie e ajudá-lo com todas essas questões, ele tem essa coisa do salvador, né? Que ele vai salvar o Charlie de tudo e de todos. Mas, como você disse, o Charlie toma todas as atitudes, e uma coisa que agora sim o AD comentou, é que a personalidade do Nick começa a se moldar a partir do momento em que ele se assume. E isso ele próprio fala em alguma conversa ali. Então, a grande verdade é que o Nick, ele é um personagem completamente perdido, de certa forma. Sim. Ele é uma pessoa que ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo, qual é o lugar dele no mundo. E ele tem uma dependência muito grande do Charlie, e isso foi muito explorado ali naquele final, em que ele começa a procurar as faculdades, e que tem uma que enche os olhos dele, porque tem lá o jogo que ele gosta, é até um ambiente LGBT friendly, só que fica muito longe, ele faz aquela pesquisa, fica muito longe da cidade, e ele começa a descartar porque ele não quer ficar longe do Charlie. E num primeiro momento, pode parecer, até pra ele próprio, de que é porque eu quero proteger, quer estar perto e está passando por um momento difícil, mas a grande verdade é que é uma autoproteção também, porque sem o Charlie, como é que é? O que vai ser a vida do Nick Quem agora? ele é, né? Quem é o Nick? Porque o grupo de amigos dele se tornou os amigos do Charlie. Então, essa questão do não querer se afastar tem toda essa relação dele próprio, das inseguranças que ele tem. Com certeza. A El dá um fecho nele lá no carro de acorda, sua vida não é só ser o salvador da pátria, mas a grande questão é que internamente o Nick tem um medo muito grande de estar só, a partir do momento em que ele for para a faculdade. Gostei que ficou bem implícito isso no episódio. Eu acho que desde a primeira temporada, antes mesmo dele se assumir, né, dele entender que ele tava gostando do Charlie, a gente nota que ele não sabe muito bem quem ele é. E tudo bem, porque ele é um adolescente, né? E tudo bem por isso. Mas o Charlie, ele tem uma personalidade forte. Ele já sabe o que ele quer, ele já sabe quem ele é. Apesar de ter os problemas dele, ele sabe, ele tem os objetivos dele, né? E os gostos, e o grupo de amigos ali que super apoia.
E o Nick não, ele é muito carente exatamente de tudo ali, dos amigos, ele é carente de entender o que ele quer fazer no futuro, parece que nada meio que funciona pra ele, ele tem uma paixão que é rugby, meio que é só isso, né? E com certeza, eu acho que tem uma cena da série que quando o Charlie tá na clínica de reabilitação, tem uma cena da festa, né, onde o Nick chora, assim, desesperado, porque ele sente muita falta do Charlie, né, e o Tal vai lá, consola ele, e isso mostra muito quanto acaba que o Charlie tá sofrendo, obviamente, com a falta do Nick, mas a gente vê que o Charlie ele sofre muito mais pelo fato de estar passando por aquele problema, né, daquele distúrbio e com o lance do transtorno dele, do que e o Nick, ele tá sofrendo porque ele tá sentindo falta, né? E é diferente ali a dinâmica. Mas, indo assim pra essa parte do final, né? Onde a gente entende que cada um tem os seus desejos, eu acho que lá desde o primeiro episódio a gente acaba mostrando que esse grupo tá começando a cada um ir pra um lado, né? E que eles mantêm ali a amizade deles, que é muito forte, isso não tem dúvidas, mas que começa a mostrar o interesse de cada um, né? A gente vê que a Ellie tá muito certa do que ela quer, de onde é que ela quer estudar, o que ela quer fazer e tal. Aí a gente tem o Isaac, que tá meio tentando entender quem ele é antes de partir, né, para algo mais consolidado, assim, enfim, em relação a futuro profissional, né? O Nick tá perdidão, a Tara tá se autocobrando, porque as pessoas também cobram dela, que ela seja super inteligente e tal, porque ela realmente mostra ser, né, e apresenta os resultados para isso, mas uma coisa que é super positiva acaba se tornando algo negativo ali no decorrer da história. Então, é legal a forma como eu acho que eles constroem isso, que lá no primeiro episódio tem uma sementinha de que, ó, vai acontecer tal coisa, e lá mais pro final a gente vai entendendo que o que significou aquela sementinha lá no início, né? Esse processo de crescimento deles está sendo bem interessante de acompanhar. E é o que eu quero muito nessa conclusão, né? Disseram que a quarta vai ser a última temporada. E acho que pra fechar a série com qualidade, é legal que seja mesmo. Quero ver como vai ser desenvolvido isso, porque é o que eu falei antes no episódio, eu acho que todos eles são muito dependentes dos relacionamentos, né? Com exceção do Isaac, coitado, que ele não tem. E aí esses amigos vivem dentro da bolha do relacionamento, ele fica completamente à parte. O que eu achei interessante o conflito dele nesse momento de até jogar a real pra eles, porque eu não quero um relacionamento, gente. Eu sei que vocês estão super felizes e vivendo o momento de vocês, mas isso é algo que não me preenche. Mas ainda tô aqui, então eu gostaria de estar recebendo a atenção de amigo que ele merece. É o momento que cai a ficha do Tal, que era o que ele cobrava lá no início da época que o Charlie conheceu o Nick, e agora ele tá fazendo o mesmo, porque ele tá super apaixonado pela El. Mas é interessante acompanhar esse processo de desgarrar mesmo. Acho que na próxima temporada a gente vai ter principalmente do Nick e do Charlie, que são os dois protagonistas que eu acho que ainda estão mais grudados, porque o Tão e a El eu já senti agora mesmo nessa temporada, né? O Tão caindo na real, quando a El fala que quer ir para outros países, ele fica feliz e apoia, vai lá, isso mesmo, amor. Tanto que o Nick dá uma olhada assim e começa a refletir, tipo, como assim ele tá super seguro disso? Eu acho que deve, daquele momento, não faço o que tá na cabeça dele, mas eu não ia gostar do Charlie não tá tão longe. A Tara, quando ela tá morando com a Darcy, naquele momento que elas estão juntas, eu amo. Gente, a Tara é uma personagem que eu gosto muito, porque ela é muito madura e ela não tá gostando. Definitivamente morar junto ali não tá funcionando, elas são apenas namoradas. Ela quis ajudar, claro, mas não tá funcionando e ela já expõe isso. Então, sei pra casa da sua avó. Acho que vai ser bom pra você. Eu amo que o relacionamento delas me parece. Eu acho que, claro, pelo fato de ser o mais antigo ali do grupinho, é o mais maduro também. Então elas Sim. conversam muito sobre as coisas que estão incomodando elas. Isso fica bem claro, acho que lá desde o início mesmo, quando a Tara
tem o problema de se assumir pra escola, né? E aí a Darcy vai lá e entende, tá, mas fala comigo, né? E eu amo essa cena da primeira temporada, porque é literalmente isso, elas estão ali e só o que a Darcy fala é, Tara, fala comigo. E aí elas começam a ter esse diálogo, e eu acho que isso acaba sendo construído durante toda a série, né? E mostra como elas dialogam, né? E que bom. Porque relacionamento é diálogo, né? Eu acho muito fofo o fato do Charlie se preocupar com o Nick se preocupar com o Charlie, mas isso de você só colocar o outro em primeiro lugar, o problema do outro, o que o outro vai pensar, que o outro vai sentir, não funciona, porque você para de viver. Quando você percebe, você não tá fazendo nada, porque você vive em função daquilo que o outro vai sentir. Então, eu acho interessante que elas já têm isso. E, de fato, depois de falar desses casais, o que tá faltando, Nick e Charlie, da próxima temporada, de cada um se desgarrar, seguir sua própria vida, não se separarem, né? Mas, tipo, pô, vai fazer sua faculdade, deixa o outro lá ser o presidente do. Não entendi, é um Grammy ou aquilo que ele vai ser presidente lá na escola, amigo, que ele tá se É candidatando. tipo um Grêmio, né? Então, Uhum. sabe, deles viverem Divo. outras experiências também, que vão até somar no relacionamento, porque você precisa ter a sua vida para além do próprio relacionamento, para que as coisas funcionem um pouco melhor. E uma coisa que, só antes da gente, acho que, se encaminhar pro final, eu queria comentar como eu gosto dessa personagem, que a gente nem falou aqui ainda, que é a Imogen. Gente, eu adoro a Queen. Acho ela. Ela tem aquele lance meio brat, né? De ser meio inconveniente, assim, de ser meio. Mas é muito engraçado ver o crescimento dela, eu acho, na série. Na segunda, a gente vê ela lidando ali com a questão do relacionamento. E na terceira temporada, a gente tem, de certa forma, um pezinho ali na discussão sobre a heterossexualidade compulsória, né? E Uhum. como ela se sente oprimida, de certa forma, pelo mundo para que ela esteja em um relacionamento, para ela ser uma garota que precisa namorar um garoto e ele tem que ser popular, enfim tal. E na terceira temporada, vê ela quebrando isso e descobrindo que a sexualidade dela é além disso, né? E que ela pode ter umas experiências ali e que vai ser só aquilo também, e que não vai. Enfim, que ela não vai namorar, né, ali com a Sahar, quando elas ficam e tal. E é legal ver essa construção, porque tem a questão ali delas se tratarem como amigas, e aí terem um relacionamento, daí às vezes a gente até meio chipa, assim, né? Tipo, será que vai rolar? E no fim, não, elas decidem que vão ser amigas, e eu acho que super coerente com a história delas, e ficou legal, assim, foi feita de forma natural. Eu curti muito. Eu gosto dessa personagem. Ela é de fato aquela pessoa um pouco descolada da realidade, né? Mas se a gente for pensar, vem do próprio Ela é perfil brat, amiga, ela dela, é né? brat. Ai, a patricinha, bonitinha e tudo mais. A popular, de certa forma. Quando ela entra da série, que é naquela questão dela com o Nick, eu passei um pouco de raiva, assim, mas é muito bom ver a evolução dela, a forma como ela se encontra nesse grupo de amigos, como ela se integra, de fato, entre eles e começa a fazer parte. E querendo ou não, às vezes eu queria ser um pouco ela, no sentido de não me preocupar muito com as coisas, porque a Diva tem uma leveza. Ai, gente, sabe aquela vontade de ter o cérebro lisinho? Meu sonho. Às vezes racionalizar demais é um pesadelo. Não é você pensar em cada detalhe, cada consequência de tudo. Não, eu quero ir ali beijar o fulano e pensar, tá bom, beijei, acabou. Amanhã a gente vê ou a gente não vê. Ela tem um pouco, ela é desgarrada um pouco dessas coisas. E, claro, ela tem que ter uma responsabilidade afetiva com a Ming e tudo mais. Só que ela é uma pessoa que acaba não se prendendo muito em determinados problemas e vai amadurecendo sim conforme a série vai passando. Eu gostei muito dela nessa temporada, aquele final da conversa delas decidindo continuar assim só na amizade e ela percebendo que acho que a vida tem algumas coisas para me oferecer. Quem sabe na faculdade, né? Ela é outra que estava olhando. Na faculdade ela pode viver ainda mais experiências, muitos leques vão se abrir. Bom, como eu já falei nos outros episódios e aqui, desde que eu comecei essa história, de uma maneira muito despretensiosa, porque eu achei que era só uma coisa mais bobinha e que, enfim,
que eu não ia gostar tanto assim, só que eu acabei me apaixonando justamente pela forma delicada que a autora conta essa história e vai inserindo esses temas mais sérios de acordo com cada volume da HQ. E o Charlie é um personagem com o qual eu me identifico muito. Por toda a questão do bullying que eu passei, as inseguranças são as mesmas, se enfiar ali em uma relação que lá no início ele tem com o Ben, já me vi nesse local, o amor platônico e assim sucessivamente. Então é muito bom assistir a série e ver que as coisas que eu passei na minha juventude e início da fase adulta, elas não são únicas, na verdade, nenhuma experiência é única, como a gente costuma comentar no Twitter. Ver conseguir enxergar um João mais novo nesse personagem e para mim, claro, agora eu já cresci, já tô enfrentando aí consequências de muitas coisas, mas pensar que algumas pessoas que estão vivendo coisas que o João mais novo viveu, agora conseguem ter um espelho, assim, de como seguir, o que fazer. Eu não passo por isso sozinho, eu posso contar com ajuda, seja dos meus amigos, seja uma ajuda profissional. Eu não sou uma pessoa anormal, isso aqui que eu tô sentindo, que eu tô descobrindo. Existem pessoas por aí são felizes com essas identidades. Então, para mim, o maior legado de Heartstopper é justamente conseguir conversar com esse público sim mais novo e fazer com que eles tenham um caminho de aceitação mais brando do que o nosso. Não estou dizendo que vai ser fácil, porque infelizmente o mundo que a gente vive não é fácil. Mas eu acho que só de ter esse primeiro passo da aceitação própria de algo de si ser um pouco mais naturalizada, isso já vai ser meio caminho andado, sabe? É um desafio a menos para essas pessoas. Então, para mim, o maior legado da série é esse, o impacto que ela causa é esse. Arrasou, amigo. Eu acho que o que Heartstopper deixa pra mim, eu acho que, tirando toda essa parte, eu acho que o João já falou e eu nem me atrevo a discordar. ah, eu acho que a questão de falar, né, as coisas, eu acho que não deixar guardado. Eu acho que é uma grande mensagem, no fim das contas, em relação a todas as tramas que acontecem ali, né? Sempre há essa coisa, essa importância que Heartstopper dá para você falar o que você tá sentindo, né? Seja pro seu amigo, seja pros seus pais, seja para um terapeuta, seja para você mesmo, né? De se olhar no espelho e entender o que você está passando e se respeitar. Eu acho que essa questão de você falar, ouvir, assim, né? O contexto ali, o que está passando e tentar resolver. Né? E o que não consegue resolver, de procurar ajuda, de tentar conviver com isso, porque às vezes tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, né? A nossa vida é assim. E eu acho que é o que mais me pega enquanto adulto já, sabe? Principalmente a questão das relações ali, né? E a forma como o diálogo trabalha de uma forma positiva em todas as tramas ali. Inclusive, queria até comentar rapidinho, que a gente não falou aqui, porque senão o episódio vai tomar horas e horas, mas eu gostei muito da forma como a Tori foi inserida nessa temporada. Ela é uma personagem que eu amo demais. Eu me identifico muito com ela, porque eu acho que na adolescência eu era esse adolescente fechadão, assim, que queria o bem da minha irmã pequena e, e tinha as minhas questões e não expressava tanto, então eu acho que é exatamente por isso que me pega muito a questão de você falar as coisas, sabe? Porque eu não era um adolescente que falava, eu guardava as coisas pra mim e eu sofria muito com isso. Então, essa coisa de você falar e de você estar pelas pessoas, né? Estar pelos seus amigos, estar pela sua família e tudo mais. Então, é isso, assim, acho que esse é o legado que deixa pra mim também. Uma coisa importante, agradecer o João aqui e agradecer pelos 10 anos de Seroteca que ele Ai, completou. obrigado! Divo demais, amigo. Quem diria que o Baby John iria fazer Olha história, né? E aí, ele né? está Uma fazendo. década está fazendo hoje em dia em podcast. Ai, me sinto muito chique. Eu amo ser convidado pra cá, porque adoro participar de episódio de podcast. E cada episódio que a gente grava é muito especial pra mim. Então, agradeço demais pelo convite. Amo vocês. Obrigado, amigo. Te amo. E
obrigado você que ouviu. Até o nosso próximo episódio. Um beijo. Tchau.